Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Eu fico pirando aqui quando eu penso que o metaverso está chegando por conta da minha filha. Embora ela já esteja nos joguinhos ali, inserida no metaverso. Mas eu penso, será que quando isso acontecer, isso chegar de fato, a gente vai ficar enclausurado dentro de casa sem ver a luz do sol? Então, essa é uma preocupação minha, que eu acho que pode ser a preocupação de muitas mães. Em contrapartida, eu também acho que se a gente ficar avesso às tecnologias que estão aí para nos servir, a gente vai ficar meio destoado do que está acontecendo no universo. Mas também tem o mercado de trabalho que está sendo substituído, muitas vezes, os seres humanos por máquinas. Mas ainda assim, tem um coração que bate aqui. Então, minha filha, nessa época que a gente está vivendo, desse mundo de robô, e mundo de robô, quem tem coração é rei. É isso, Luciana Vidigal? É isso mesmo, é rei, é rainha, a gente precisa ser cada vez mais humano, porque assim, uma máquina não tem dor, uma máquina não é empática, ela pode ser um pouco mais humanizada, mas ela não tem empatia, ela não tem diversidade, ela não é ética. E a gente precisa disso tudo para a gente sobreviver com qualidade de vida. E relações, né? Relações interpessoais, já tá aí o nome, que a gente tem que se relacionar com pessoas ao vivo, a cores, né? Exatamente. Essa troca. E eu vejo uma preocupação dos jovens. Os jovens não querem deixar de ir a eventos físicos, se relacionar com os amigos. Eles querem voltar a ler no papel, eles gostam disso também. Então, eu acho que a gente tem que saber dosar um pouquinho do novo, porque é muito gostoso e ele traz novidades interessantes, mas também guardar algumas origens. Sim, sim. Luciana, se apresenta. Você Bom, vem desse mundo de tecnologia digital ou não? De onde você vem? Eu venho da área de comunicação. Por mais de 30 anos, trabalhei com comunicação, marketing, relações públicas, publicidade. Eu sou publicitária, minha formação. Trabalhei com jornalismo a vida inteirinha. Mas tecnologia era uma coisa nova. E eu, no começo, eu fiquei com um pouquinho de receio, de medo. Será? Né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou acompanhar? Eu falei, bom, eu tenho que estudar. Só estudando, conhecendo, que eu vou desmistificar e vou começar a colocar isso no dia a dia. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar a tecnologia para saber como que ela transforma a relação entre as marcas e os consumidores, né? Entre esse mundo que está aí e nós, seres humanos. Querendo trazer isso para o seu trabalho, dentro da comunicação, você foi estudar. Exatamente. Comecei a estudar, comecei a me apaixonar, porque realmente é apaixonante, e como isso soma para a gente. Então, algo que é tão orgânico para os jovens, né, para a tua filha, para as minhas filhas, para a gente não, para a gente precisa ser inserido, a gente precisa estudar cada vez mais. E você acha que as pessoas de uma geração, talvez, mais antiga que a nossa, assim, que ainda estão no mercado de trabalho, eles vivem hoje com quem não conseguiu despertar um pouco para a tecnologia, nem que seja um pouquinho, ele se sente inseguro nas suas relações de trabalho? Total. A gente brinca que são os dinossauros, né? Dinossauro. Porque eles não conseguem, eles se perdem, eles ficam com medo, eles travam. E não tem que travar. Você tem que ir lá, estudar, entender esse mundo novo e trazer ele aos poucos para a sua vida, para não ser alguma coisa forçada, mas ele vai entrar naturalmente. Então, vou dar um exemplo. As redes sociais. Quando começou, a gente achou muito estranho. Né? Muita gente demorou para entrar. Eu não quero isso aí para mim. Eu não quero me expor. Não quero perder a minha privacidade. Eu não quero expor o meu lado humano, o meu lado íntimo. Só que, naturalmente, a pessoa foi entrando. Claro, tem algumas pessoas que preferem não entrar, mas a maioria entrou. Tanto que hoje, 74% das pessoas estão nas redes sociais e elas usam as redes sociais para se relacionar com as marcas. Então, se eu tenho uma reclamação de um produto ou de um serviço que eu uso, eu vou lá na rede social dessa empresa e reclamo, olha, esse produto aqui veio com defeito, eu não estou conseguindo trocar, não está funcionando. Um serviço, né, que não está sendo bem prestado. Exatamente. Então, elas hoje funcionam como um saque.
Então, você tem uma resposta muito rápida quando você fala ali. Muito rápida. Melhor do que a ouvidoria, né? Melhor do que o saque mesmo. Exatamente, porque está muito exposto. E se está todo mundo reclamando, é uma dor comum, eu preciso melhorar meu produto, Sim. eu preciso melhorar meu serviço. E ainda existe uma reclamação muito grande. Desse grupo, metade deles falam que não são bem atendidos pelas redes sociais. Então, eu imagino, será que essas empresas estão preparadas para o metaverso? Ou para essa loucura que é, essa rapidez, o quão instantâneo que é esse mundo novo? Boa pergunta. É. Boa pergunta. Eu É acho... um pouco assustador, né? Eu falo que eu sou uma tecnofóbica, porque eu sei usar muita coisa, mas eu tenho muita coisa para aprender. Mas não dá, né? É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E se você não parar ali para olhar dia a dia, parece que você perde um pouco. Então, não tem tempo, você fala, putz, isso daí eu perdi, não sei fazer, e agora minha filha sabe melhor do que eu. Então, dá um pouco de medo dessa velocidade toda que está aí ao nosso dispor, né? E acho que o propósito aqui hoje é a gente falar, claro, desses medos, o que pode ser muito ruim da tecnologia, mas ilustrar o que pode ser muito bom da tecnologia. Então, pensa, quantos amigos você não via e as redes sociais te aproximou Muitos. de amigos da escola, Muitos. do ensino? Já aconteceu. Então, esse é o lado bom. Pensa, tem coisas que você vai interagir com a tua filha perguntando para ela como faz isso, como faz aquilo. Ou que você vai aprender e vai contar para ela primeiro, entendeu? Então, eu acho que tem um lado muito positivo de união, né? Pensa, antigamente era muito difícil, toda hora você pegava um avião, um carro, viajava quilômetros, perdia um dia inteiro para fazer uma reunião. Hoje, com as calls, com o metaverso, com os eventos, com as palestras todas online, você consegue participar de um evento super importante sem ter que se deslocar para outra cidade. Sim, né? ganha com isso qualidade de vida, inclusive, né? De não estar no Exatamente. trânsito, de não estar perdendo esse tempo em deslocamento. Exatamente. E uma educação, mas assim, uma possibilidade de educação para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, pensa quem está em outros estados, como faz para assistir um seminário que acontece aqui ou no Rio de Janeiro? Né? O Summit Rio que aconteceu no Rio de Janeiro, eu não consegui ir para lá. Eu consegui participar dele por aqui. Né? Teve um evento SXSW que acontece todo ano de inovação. Eu não consegui ir até os Estados Unidos participar, mas eu pude participar daqui. Entendeu? Então, abre uma janela de oportunidades. Inclusive, a gente falou sobre viagens, né? Que hoje você consegue viajar o mundo inteiro pela internet, certo? Sim. Visitar museus, visitar aí outros países e tal. Isso nos ajuda, né? Conta como que você falou que para o mercado de turismo isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos supor, eu adoro viajar. E adoro mesmo. Quem não, né? Então, eu viajo o mundo inteiro virtualmente. Conheço os museus, consigo ter uma curadoria de uma pessoa muito especial, tipo Casa do Saber, sabe? Aquela pessoa um estudioso, muito fera naquele assunto, ou um professor, né, que pode me dar uma aula sobre aquele país, sobre a cultura, sobre a origem, sobre tudo. Eu estudo tudo aquilo. Quando eu chego no país presencialmente, é muito mais rico aquela experiência. E eu vou poder visitar inúmeros países e daí, como eu não tenho condição de viajar todo ano, o tempo todo, eu vou escolher qual que tem mais afinidade com o que eu gosto, você está buscando naquele momento. Exatamente. Então, você tem essa possibilidade. Agora, eu estou te falando de uma impossibilidade, talvez financeira, de muito dinheiro para viajar 2, 3 vezes por ano. Tá, e quem tem um problema de locomoção? Quem tem um problema de que vive numa cadeira de rodas? Essa pessoa não pode viajar? Claro que ela pode. Essa viagem, como eu faço virtualmente, é muito gostosa, é muito prazerosa. Inclusive, ela vai descobrir qual lugar que tem mais acessibilidade. Para ela ir de fato. Exatamente. Quando ela for. Então, quer dizer, eu acho que abre muitos horizontes, muitas portas, e a gente está aprendendo esse mundo novo e a gente não tem que ter medo dele. Tá me convencendo. Agora, metaverso. O que a gente pode usar do metaverso já, apesar dele não estar ainda pegando tanto aqui no Brasil,
Como que a gente pode usar o metaverso na nossa vida, sem se isolar do mundo? Tá, vamos lá. O que eles falam, o que vai acontecer? Eu acho que o metaverso, ele vai demorar mais para acontecer. Aí você vai falar assim, tá, mas o Second Life não aconteceu. Por que o metaverso vai acontecer? Porque na época do Second Life a gente não tinha tecnologia. Tá. A gente não tinha o 5G, a gente não tinha o blockchain, a gente não tinha todas essas tecnologias tão desenvolvidas. Mas muitas empresas fizeram uma aposta muito grande, investiram milhões para desenvolver essas plataformas. E o próprio gamer já é uma opção de metaverso, as redes sociais uma opção, mas que vai evoluir para uma coisa maior. Então, vamos lá. Tua filha está indo para a Disney. Na hora que você chega na Disney, vai ter devices, que são equipamentos em cada brinquedo, onde você vai poder interagir mais e jogar essa experiência para o metaverso. Aí a amiga dela que não pôde ir, porque teve que cuidar da mãe, a mãe estava com algum problema de saúde, não conseguiu ir, ela pode trazer essa amiga para essa experiência lá na Disney, tá? Como também dizem que a Disney vai trazer, através de realidade aumentada, alguns personagens para trazer alguns envolvimentos mais empáticos em algumas dinâmicas. Então, vai ter um ir e vir, entendeu? É muito incrível. Dizem que para a saúde, o FDA, né, já aprovou algumas terapias cognitivas para ajudar pessoas que têm fobias ou traumas ou medos, ou ter que reaprender a andar, ou tem medo de pássaros. Você consegue fazer um trabalho no metaverso, com realidade aumentada, realidade virtual, que te ajudam a fazer tratamentos. Então, quer dizer, evitando até tomar alguns remédios e poder fazer um trabalho mais dinâmico e de leveza e que você consiga se desprender desses medos. Então, vão ter inúmeras oportunidades. Por exemplo, num provador de roupa, vai ter ali um device, você vai colocar uma roupa, vai mostrar para suas amigas, ao invés de fotografar e mandar, você vai mostrar ali real time todo mundo, porque vocês vão estar se transportando para o metaverso. E daí, essa roupa ficou legal para o casamento ou para a festinha de 15 anos e etc. Não, não ficou, mas não tem nada na loja para eu provar? Não. Eu pego o meu avatar, pego uma outra roupa daquela loja virtual, coloco, vejo se aquela é a melhor opção e daqui a algumas horas vai estar na minha casa. Então, é um dinamismo incrível e que a gente consegue começar a enxergar ele, e enxergando ele a gente começa a perder o medo dele. Né? É óbvio que vão ter pessoas que vão se perder nesse mundo, como se perdem no mundo dos streamings, assistindo Netflix de sexta até domingo e não saem de casa. Vai ter, vai. É o ermitão, né? Ele vai ficar lá. Como já acontecia com os livros, né? Quantas pessoas você não conhece que pegavam um livro na sexta... No domingo já tinha acabado. Tinha acabado o livro e não saiu de casa. Entendeu? Então, vai ter, vai. A gente vai ter que saber controlar. Dosar. Exatamente. E as empresas estão se preparando nesse nível já? Você acha que já tem muito pessoal da tecnologia voltado para isso dentro das grandes empresas? Então, eu acho para fazer isso acontecer? Todo negócio hoje, ele é um negócio tecnológico também. Nenhuma empresa vai evoluir se não tiver essa base tecnológica para te apoiar, porque o mundo vai ser tecnológico também. Vamos entender que durante a pandemia, de cada 5 marcas que eu consumia, uma eu deixei de consumir. Ela não me atendeu na pandemia. Ela não tinha o WhatsApp, ela não tinha um atendimento digital, ela não me entregava em poucas horas e a outra me entregava. Então, eu acabei trocando e gostei da nova, sabe? Então, as empresas que não souberem evoluir nessa tecnologia, elas podem morrer, né? Elas podem desaparecer. Porque se você pensar que hoje o mercado todo, 94% das empresas já tem um canal digital. Olha o quão importante ela é. Olha o quanto importante é isso, né, para a nossa vida e para ela se desenvolver. Então, acho que está todo mundo navegando nessa nova onda. Se não vai ficar... Senão, vai se perder. E muitas nascendo
né? Eu vejo minhas sobrinhas, elas montaram uma doceria ali de cookies, de bolos. Na época da pandemia, venderam muito através das redes sociais, do Instagram e tal. E depois elas resolveram abrir uma lojinha física para você ter a experimentação, a degustação. Quer dizer... Elas testaram antes pelo digital. E ele vai servir muito para testar. Pensa assim, uma coleção. A gente tem outono, inverno, verão. Ok, você cria um monte de roupa. Se o teu avatar já experimenta, isso já existe uma pré-seleção, eu não preciso criar todas aquelas roupas. As que não foram aprovadas não vão ser produzidas e depois não vão ser descartadas. Olha a importância de você provar as coisas antes. O que é lançado em algum lugar no mundo vai ser lançado simultaneamente no metaverso. Qualquer um pode conhecer aquele tênis, aquela roupa ou aquele acessório antes de comprar, antes de adquirir. Tá. Agora, vindo aqui para o nosso tema, em terra de robô, quem tem coração é rei. Onde que a gente traz isso? Porque muitos empregos, muitas atividades vão ser substituídas. Sim. Daqui pouco tempo, né? Você falou que até 2030, como que é que evapora aí as profissões? Tem uma pesquisa dos economistas da Goldman Sachs que fez, isso aí é uma matéria na CNN, falando que 300 milhões de empregos vão sumir. Porque dizem que nos próximos 10 anos... 47% das atividades que a gente faz hoje serão substituídas por máquinas, tá? E o ChatGPT é alguma coisa, outro, né, que entrou e que assim a gente conhece como ChatGPT porque é o disponível para nós, mas na verdade chama inteligência artificial generativa, né? E já existem outras soluções. O Google acabou de lançar o Bard, né, que é a inteligência artificial generativa deles. A Amazon acabou de lançar um que chama Watson para o grupo empresarial. A Meta já está criando... Cada um vai nessa onda agora. Cada um está entregando a sua. E todo mundo vai usar. Ele tem que ser fim? Ele tem que ser o teu trabalho sem você pensar? Não. Ele tem que ser o início. Porque ele te dá uma amplitude, ele é muito rápido e ele otimiza custos. Então, você traz esse conteúdo todo para você e depois disso você coloca a sua experiência, o seu lado humano, principalmente o seu lado ético. Você vai Porque ele busca, você faz uma pesquisa ali, ele busca tudo, né? Fake news, tudo que fala sobre aquilo ele traz. Exatamente. E ele também, ele não pensa, ele não raciocina, ele não é original. Ele é um banco de dados, são trilhões de dados, né, de informações, de tokens, de parâmetros, que trazem ali um estudo e te traz uma solução. Então, essa amplitude é incrível e você não vai conseguir mais sobreviver sem ela, porque se o teu concorrente ou se o profissional do seu lado ele usa ela, se você não usar, você vai ser muito limitado. E não vai ficar tão dinâmico, né? Porque acho que o tempo hoje é uma coisa muito preciosa. Então, se você conseguir fazer uma coisa com mais rapidez... Exatamente, é essa pegada. Então, você vai usar, só que você tem que colocar o seu lado humano, a sua emoção, você vai ter que trazer a sua empatia, você vai ter que trazer essa diversidade, porque ele até já é bem diverso, porque ele pega um mercado muito amplo. Mas que tipos de erros que ele comete? Se ele traz um banco de dados e se esse lugar, nesse país que você coleta essas informações, vamos supor que é um país racista, machista e etc. É uma cultura, essa cultura ainda não evoluiu. Então, o humano tem que trazer a diversidade e falar, não, peraí, assim não funciona. Eu não posso, E ele não é assim porque ele quer, de propósito. Ele só buscou informação. Ele só buscou informação. Então, por exemplo, o mercado de tecnologia. Eu quero um profissional, contratar um profissional para software, para tecnologia. É um mundo que, sem querer, tem muito homem. Sim. Ainda não tem tanta mulher. Então, ele entende, ele decodifica que você quer um homem para aquela vaga. E não é uma verdade. Então, a gente precisa do humano para dar essa calibragem. Entendeu? Para melhorar esse resultado. Né? Para moldar, para melhorar esse resultado. Tá. E eu trabalho eu faço algumas vagas para algumas empresas, né? E o que eu vejo é que tem muita empresa hoje de recrutamento
que só usa ali o digital, o que afasta as pessoas. E quando um profissional ele está no mercado disponível procurando um emprego, ele precisa de uma atenção mais humana. Então, assim, a inteligência artificial tem alguns filtros que vão ser importantes, né? Quando você busca ali. Mas, pro outro lado, que é do profissional, ele quer falar com gente. Sim. Ele quer contar a experiência dele olhando no olho do outro, sim, né? sim. E não só digitando ali o que você sabe fazer, o seu currículo, preenchendo um formulário. Então, por um lado, eu acho que você ganha muito de facilidades, mas por outro, acho que as empresas também têm que entender que o lado humano, ele ainda é essencial e nada vai ser substituído por isso. Não tenha dúvida nenhuma, isso já está acontecendo também. Você está no caminho super certo. O que eles falam é o seguinte: hoje, a inteligência artificial, o ChatGPT, ele está conseguindo melhorar processos. Então, esse software, essa máquina tem condição de encontrar um problema de saúde. Então, agora no INCOR foi feita uma operação que usou esse software para colocar o stent, para desobstruir ali as veias, o canal. Então, o que acontece? Com essa ajuda da máquina, o médico vai ter mais tempo para atender os medos do seu paciente, as demandas, porque uma radiografia, para fazer um exame de câncer de mama, ele consegue detectar até 5 anos antes daquela pessoa ter o câncer de mama. Então, quer dizer, essa tecnologia veio para ajudar qualquer profissional de qualquer área, e é importante que a gente guarde um tempo dessa nossa consulta para falar: você está bem? Quais são os seus medos? Tua família está bem? De que forma eu posso ajudar contando as histórias de sucesso, de êxito numa doença como a sua, que vão te tranquilizar? Porque antes o médico guardava aquele tempo todo para ficar estudando, para ficar analisando, olhando o exame. Entendeu? Então, em quase todas as profissões vai ter esse ajuste no tempo, onde você vai gastar menos tempo, porque você teve a ajuda da tecnologia, e é importante que você continue com a sua hora de consulta, porque outra parte do tempo você vai usar para atender as dores humanas, porque uma máquina não tem dor, uma máquina não pira. Nós piramos, nós temos o tempo dor. inteiro. Então, é o nosso lado humano. E o nosso lado humano vai ser muito importante nessa nova fase. Sem dúvida. O que você acha que o metaverso com o ChatGPT, como que vai ficar o ensino? Cara, o ensino é a parte mais incrível. Vamos lá. A vida inteira, quando a gente estudou e o professor falava: decora, decora, decora. Quanto mais você decorava, mais você ia bem na prova, mais você passava no exame. Não era assim? Decorar Beleza. não é saber, né? Exatamente. E a outra situação é as empresas. Produtividade, produtividade, me dá resultado, me dá produtividade. Beleza. Quem vai dar produtividade, quem vai decorar, é as máquinas. A gente vai ter que estudar, estudar, estudar e se reinventar. Porque esse mundo novo não está nos livros. Ele está sendo desenhado, co-criado por todos nós. Então, você vai ter que estudar o tempo todo. E é estudando que você vai se desenvolver. Então, a gente fala que as empresas agora vão pagar para os seus profissionais estudarem, se desenvolverem. E com o metaverso, por exemplo, onde você pode ter a sua aula do MIT, de qualquer lugar do mundo, porque nem língua, nem distância mais é um problema, você vai poder fazer cursos incríveis que antes você não poderia fazer. Seja por custo, seja por locomoção ou por qualquer outro motivo. Tanto porque muitas empresas já estão implantando universidades corporativas, né? Que as pessoas possam ali, ao longo da sua trajetória profissional dentro da empresa, fazer diversos cursos. Isso é muito interessante. Antes, você tinha que trazer essas universidades, você tinha que formar os times, né? Agora, não. Agora você pode se nutrir do que já existe de educação lá fora. E olha que mais incrível, no evento que teve agora do Summit Rio, as startups, elas estão colaborando na área de educação
para sustentabilidade, para levar a sustentabilidade para as empresas e para as pessoas. Outra coisa também, educação para a periferia. Então, vamos levar inglês para a periferia para que eles possam participar desse mundo novo. Então, existem diversas iniciativas que eu vi agora, tanto no Summit Rio quanto no SXSW, que aconteceu mês passado, que mostram essas empresas querendo educar e ajudar. Educar até a parte de gestão financeira das escolas, para as escolas não morrerem, né, para elas não se perderem na gestão financeira e ter condição de evoluir, porque a gente precisa de escolas no mundo inteiro. Outra coisa que eu achei muito interessante que aconteceu no SXSW foi que alguns mercados dos Estados Unidos estão pegando regiões que têm menos desenvolvimento, levando para lá alta tecnologia, levando para lá educação e capacitando os moradores dessas regiões para que eles insiram no mercado de trabalho, entendeu? Mais fortemente, porque vai faltar gente com experiência, com essas novas tecnologias. Quem entende de blockchain, chat GPT, inteligência artificial, banco de dados, IoT... Os profissionais de tecnologia estão, assim, super... agulha no palheiro para a gente achar, né? Sim. Na verdade, não. Tem bastante, mas os que são bons mesmo já estão empregados e as empresas não querem perder essas pessoas, né? Exatamente. Que são os geninhos ali. São, mas vamos formar mais gente. Porque hoje a gente fala de comunidades. Então, as comunidades que vão ajudar outras comunidades a se desenvolver. Sim. Entendeu? Porque é isso que a gente precisa. Hoje o mundo é cocriado. E a gente fala que é um futuro, inclusive, regenerativo. Porque não adianta gerar se não for sustentável. Então, vamos fazer alguma coisa que seja sustentável, porque a gente precisa de um planeta melhor para a tua filha, para as minhas filhas e para as filhas de todo mundo que está assistindo a gente. Então, se a gente pensar, lá, minha filha tem 9 anos, eu queria que ela fosse... Na verdade, ela vai ser o que ela quiser, mas, assim, é muita pretensão a minha achar que ela vai ser, sei lá, veterinária, advogada, médica, sei lá, sendo que vão ser criadas novas e novas profissões que vai dar um mundo de oportunidades para ela, né? Então não adianta quebrar a minha cabeça, não adianta, tentando direcionar, não faria isso, mas muitos pais fariam, direcionar para um caminho, sendo que daqui a pouco vai ter muita coisa nova. Eu acho que ela não pode ter medo da tecnologia, ela não pode ter preguiça de estudar. De se capacitar. Eu acho que com essas duas frentes, e ela tem que ter pensamento crítico. Então, antigamente, como eu falei, a gente era obrigada a decorar. Agora, a gente é obrigada a ter pensamento crítico. Isso falou uma entrevista no Bill Gates semana passada. Essa é a nova turma que está chegando, tem que ter. E eu não falo de ser crítico ou de julgar. Eu falo de ser cético, eu falo de ter um viés cognitivo, entender a diversidade, como todo mundo pensa, ter um repertório amplo, ter uma boa argumentação, ter uma boa retórica. Quer dizer, a gente realmente precisa ter esse pensamento crítico para poder, inclusive, olhar todo esse conteúdo que a inteligência artificial generativa nos dá e falar, peraí, isso aqui não tem fonte, isso aqui não é verdade, isso aqui é fake news, porque senão você vai ficar repassando uma informação totalmente E hoje é o que muito acontece, né? As pessoas não têm repertório, apesar de ter muita informação real, ainda não tem esse pensamento crítico de checar uma informação, de falar, não, isso aqui... Não, né? E simplesmente repassa as fake news e por preguiça, será? Eu acho de pensar? Que assim, a gente nasce com inteligência, mas a gente não nasce com pensamento crítico. Isso precisa ser treinado. Isso precisa vir das escolas, precisa vir do corporativo, precisa vir de todos os lados, das famílias. A gente precisa ficar estimulando isso nas pessoas, porque só assim elas vão conseguir separar uma coisa real de uma coisa fake. Olha o que tem de deepfake por aí. Nossa. E cada vez vai ter mais. Como entender? Quer dizer, todo mundo ali ficou preocupado com o Papa usando aquela roupa branca dele, com o Trump, né, sendo preso. Você tem que ir na imagem, você tem que ver que aquela imagem é desfocada, que aquela imagem tem inúmeros erros. Você tem que ser uma pessoa crítica, né? Porque senão você começa a receber tudo, engolir tudo e ainda repassar, que é o pior, né? A gente fala que a grande pandemia realmente é o fake news.
né? Seja deepfake, fake news, porque é isso, informação falsa. Quantos livros estão sendo gerados pela inteligência artificial generativa e que vai ser um perigo para estar nesse banco de dados de informações falsas, ou com algum tipo de problema de racismo, de etarismo, ou de outros problemas de sustentabilidade social. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente comentou na nossa conversa que o mercado de entretenimento, acho que foi isso, de cinema, está sofrendo muito com a questão do chat GPT. O que foi? Não, na verdade é o seguinte, hoje você cria... Eu não sei se sofrendo, porque hoje vai ficar mais barato fazer qualquer boa produção. Sim. Né? Tá. Veja sempre os dois lados. Porque é o seguinte, hoje, imagens, personagens, roteiros, músicas, cenários, tudo dá para fazer pedindo para a inteligência artificial te moldar isso. Então, hoje, você está conseguindo também ter soluções muito mais econômicas, né? Não dependendo das grandes indústrias. Mas, gente, eu vou um pouco mais além. Tem padre pedindo sermão já pelo chat GPT. Não, teve um alemão que ganhou o prêmio de fotografia, os prêmios da Sony, Photography, não sei o quê. E ele falou assim, estou devolvendo. Eu fiz com inteligência artificial. Eu queria ver se vocês conseguiam descobrir entre um e outro, entendeu? Então, em todos, assim, o chat GPT já é o médico da família, porque em Massachusetts, com o MIT, conseguiram passar por uma prova da área médica, sabe? E ele passou e foi atestado por todo mundo. Tem juiz que definiu na Colômbia, em Cartagena, ele julgou um caso baseado também em pesquisa no chat GPT, sabe? Ele passou no exame da OAB. Mas ele teve senso crítico, né? Sim. Para poder argumentar tudo. Sim, perfeito. Ele realmente faz, porque ele já era um profissional sênior. Os médicos também. Só foi aquela ajudinha. Só foi aquela ajudinha. É que nem o Waze, né? Eu não vivo sem o Waze, eu falo que... Gente, eu queria muito conhecer quem que fez o Waze, porque antigamente, né? Era aquelas guia de ruas que são perdidas no planeta. Mas você sempre, quando coloca ali, você não pode estar totalmente alienada sem saber a direção que você está indo. Porque você pode cair numa cilada, você pode cair... Então, aquilo é simplesmente uma base para você se direcionar. Onde está mais trânsito, onde está menos trânsito, onde está com problema. Então, o chat GPT vai funcionar mais ou menos exatamente igual. Você deu um exemplo perfeito. É exatamente como o Waze. A gente tem que entender que vai nos ajudar, que a gente não vai viver sem ele, mas a gente não pode seguir ele cegamente. A gente tem que colocar a nossa análise, tem que ver por onde ele passa, tem que entender ali trânsito e outros problemas, para a gente poder ter um melhor percurso. É igual a nossa jornada. Jornada de trânsito e jornada profissional, jornada de entretenimento e etc. Porque pensa... Você falou do metaverso. Hoje em dia, vamos supor que você tem alguém na tua família que tem uma doença que não tenha nenhum médico no Brasil que seja especialista naquilo. O teu médico daqui pode recrutar um médico internacional que é muito fera naquilo e juntos poder fazer aquela cirurgia. Porque você não podia se locomover, você não podia ser levado para outro país por inúmeros motivos, né? Então, você vai conseguir ser operado aqui. Então, a tecnologia realmente ela nos ajuda, por isso que ela não tem que nos travar, né? Você tem que pensar que zona de conforto hoje é zona da morte. Ela pode te derrubar, entendeu? Então, abre, mas sempre olha com um viés mais amplo. Ouve mais gente, pesquisa mais. Por isso que é tão importante estudo. Para você entender que aquilo não é um monstro. Aquilo é alguma coisa a teu favor, que se não for bem usado, pode se tornar alguma coisa perigosa. Muito bem. Só fazendo um parênteses aqui, a gente teve um episódio, e acho que tem que separar uma coisa da outra, com a Vanessa Ábido, que ela falou sobre telas, né? Tempo nas telas dos nossos filhos e tudo mais. Uma coisa não vai ter nada a ver com a outra. A gente está trazendo aqui
novos recursos que estão chegando de tecnologia a nosso favor, para nos ajudar. Claro que tem um lado positivo e o nosso lado negativo, mas para a gente abrir a mente e entender esses processos. Outra coisa são os nossos filhos pequenos, nossos adolescentes, que ficam horas e horas e horas consumindo na internet vídeos, conversando com gente estranha. São os perigos da internet. É diferente uma coisa da outra. Totalmente. Né? Então, a gente tem que separar. Não é porque agora vai ajudar nisso, naquilo, que eu vou deixar meu filho lá o tempo inteiro fechado no quarto, naquele mundinho, sem fiscalizar o que está acontecendo. Então, tem que deixar claro que são coisas... A gente está falando de coisas separadas aqui. Sim, sim. Né, e a gente está falando também muito do mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, você trabalha 8 horas, essas 8 horas, sim, você vai estar na frente de uma tela. Uma criança não foi feita para ficar numa tela, né? Se ela estiver na escola e se lá tiverem algumas telas, ok, mas ela também vai ter um momento de atividade física e de outras lúdicas, e daí para frente. E eu sou completamente contra você ficar ligado nas telas o tempo todo, entendeu? Pelo contrário, eu acho que isso causa uma dependência muito ruim. Sim. A gente só está falando de você não ter medo da nova tecnologia. E é um vício tão grande que uma amiga foi em casa no final de semana e ela falou que o filho de uma amiga dela, um adolescente, ele tá dependente de tela, ele vai fazer tratamento com psiquiatra. Porque quando tira o celular dele, ele tem uma abstinência e ele fica agressivo, e ele grita, e ele... Uma coisa surreal. Foi mostrado isso na novela, inclusive. Agora, nessa última novela, Travessia, foi mostrado um pouco disso. E eu acho que é muito ruim, sim. Eu acho que eu sou contra dar tela para criança, logo no início, assim, né, não acho saudável. E eu acho que quando você é muito criança, ou né, no início ali da adolescência, ainda deveria ser um pouco mais controlado. E na gente também, porque a gente se autocontrola. Entendeu? A gente não tem que ir para a mesa com o celular. Deixa no quarto. Entendeu? Não faz bem para alimentação, para nutrição, para nada. Sim. Então, é saber dosar mesmo. Eu acho que é muito, muito importante. Tá. Nós estamos chegando no final. Só que eu queria que você desse, nesse panorama que a gente falou, será que faltou... Com certeza vai faltar alguma coisa, mas neste momento, algo muito importante que a gente tem que falar... Não, eu acho que é não ter medo, sabe? É usar, é entender e é estudar, aprender. Esse é o seu recado? E muito pensamento crítico. Eu acho que a gente precisa ter esse pensamento crítico, inclusive para o que você estuda, ter uma referência positiva, ter fontes e etc. Porque senão você não consegue se desenvolver. Antigamente a gente ia lá no Centro Cultural fazer trabalho, né? Pesquisava na Barça, né? Hoje em dia tá tudo ali no Google e agora no ChatGPT. Exatamente. E as relações no metaverso, enfim. E se relacione com as pessoas, abraça, tira o celular um pouquinho, vai se divertir, vai para um cinema, vai para um teatro, vai dançar, esquece o celular. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando vão dançar, ficam fazendo fotos, vídeos e não se divertem. Larga o celular, entendeu? Vai se divertir. Esquece de postar, entendeu? Vai ser feliz. É que só quer mostrar, né? O negócio ali. É como se aquilo não fosse real. Não sei. Aquela audiência não é relevante. Simples assim. Você não precisa achar que teus seguidores, você vai ser mais amado porque as pessoas curtiram. Não. Mesmo porque ninguém vive só daquilo, né, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo tem seus dias... fácil. De luta, né? Tem dias de glória, mas tem dias de luta também, né? Tem. Então, acho que tem que ter uma dosagem muito equilibrada de tudo isso. Eu também acho. Recadinho aqui, Exato Digital, Alfa Artesanal e Novo Rumo. Obrigada pela parceria. Estamos muito felizes com vocês aqui. Continuem, tá? Por favor. E voltando aqui, Luciana, prazer enorme te conhecer. Prazer Eu acho que você trouxe muito conteúdo bacana aqui. Quando tiver novas coisas surgindo, vem falar pra gente. Combinado. Tá? Se você vê alguma coisa que fala, agora eu preciso ir lá, entre em contato. Tá bom. Porque a gente gosta de trazer em outra visão, né? Não é na visão, aquela visão que a gente não entende nada do que está sendo falado, uma visão muito técnica das coisas, ou que a gente não vai conseguir pegar aquilo que está falando e aplicar na nossa vida, no nosso dia
dia a dia, como que a gente faz isso? Então, trazendo aqui para um bate-papo informal, a gente consegue abastecer as pessoas de informação também. Claro, e se alguém tiver alguma dúvida, Isso. principalmente no mundo corporativo, eu uso bastante o LinkedIn, porque eu acho que ele é bem corporativo, ele fala bastante de negócios, de mercado. Estou ali à disposição. Você dá Luciana palestra, Vidigal, você dou vai... palestra. Tá. Eu gosto, mas eu não cobro para dar palestra. Eu gosto de... Porque eu acho que é isso. Hoje a gente tem que levar conhecimento, levar experiência profissional, tem que ter essa troca. Como eu falei, o mundo é de cocriação. Todo mundo junto vai criar um mundo melhor e um mundo sustentável. Dúvida. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Foi ótimo. Coração não pode parar de bater. A internet tá aí para nos ajudar, mas as relações humanas, esse papo aqui, olho no olho, é o que realmente interessa. É um verdade. beijo e até o próximo episódio.